então, começando aqui mais um dos nossos estudos, nós vamos entrar hoje no item 5 do capítulo 8, Lei do Progresso, do nosso Livro dos Espíritos, hoje tratando do progresso da legislação humana, a partir da questão 794. Quando se estuda a história das civilizações, a história da humanidade, nós inevitavelmente temos a obrigação de passar por todos os pontos que dizem respeito à vida das pessoas em determinada época, como por exemplo, nós tratamos da economia, tratamos da cultura, das crenças, da administração e naturalmente também da legislação. Nós temos estudado recentemente vários pontos que tratam da lei do progresso, desde o estado natural, marcha para o progresso, povos degenerados, civilização, e temos tido contato com o pensamento de alguns filósofos que abordavam a ideia do estado natural, o homem no seu estado mais primitivo, tendo aquelas duas visões antagônicas, né? Uma que dizia que o homem no seu estado natural era bruto e ele ia se aperfeiçoando conforme ele aprendia a viver em sociedade, e o outro que mostrava que dizia, né, que o homem no seu estado natural era ingênuo, e aí então ele foi se tornando egoísta e vicioso no contato com outras pessoas, pela disputa de posses, pela disputa de espaço. Então, nesse estudo, e Kardec teve essa curiosidade, ou teve a necessidade de abordar esse assunto, solicitando orientação do mundo espiritual, que mostraram que o homem no seu estado bruto é o estado da selvageria. E depois ele começa a se civilizar no contato com o seu semelhante, vivendo de uma forma organizada. E aí então, quando a gente pega o homem no seu estado natural, ele vive de acordo com seus instintos, não tem necessidade de regras, não tem necessidade de normas. Quando ele começa a dividir o espaço com o seu semelhante, aí então ele precisa regulamentar o uso desse espaço. Até onde vão os limites, ou até onde vão os meus direitos, e onde começam os meus deveres. Então, direitos e deveres são os dois sustentáculos, né, os dois pilares onde se apoiam as legislações que se desenvolveram pela humanidade afora. Quando a gente volta no tempo e começa a ter contato com as civilizações mais antigas, como por exemplo os sumérios, os egípcios, babilônios, assírios, fenícios e outras civilizações, percebemos que, vivendo em comunidade da forma como viviam, eles naturalmente criavam as próprias regras de conduta. E isso para determinar a sua conduta perante o seu semelhante, a sua conduta perante a propriedade e a sua conduta perante as suas conquistas. E aí então, quando nós chegamos na época dos babilônios, por exemplo, que foi ali o primeiro grande império, nós tivemos ali, isso foi por volta do ano de 1700 a.C., portanto ali quase 18 séculos antes de Cristo, o Império Babilônico lançou então, através do imperador Hammurabi, o primeiro código de normas, o primeiro conjunto de normas para regulamentar o império, para regulamentar a relação entre as pessoas, a propriedade e o Estado. E nesse Código de Hammurabi, que até hoje é estudado pelas universidades que estudam leis, pelos acadêmicos dessa área, começam a entender que a necessidade de criar leis serve exatamente para poder civilizar a convivência entre os seres. Eu separei aqui algumas de poucas leis, né, são muitas leis de Hammurabi, mas é importante a gente perceber o modo como ela se desenvolvia na época, e também baseado no seguinte: o homem no seu estado natural, ele tem necessidades simples. Quando ele começa a viver em sociedade, quando ele começa a viver dentro de uma civilização, ele começa a ter regras mais complexas.
exatamente pela forma como ele vive. A gente fazendo ali um salto de milhares de anos, nós podemos perceber hoje que a nossa legislação tributária, a nossa legislação civil, é muito diferente daquela que se vivia, por exemplo, na época dos babilônios. O nosso código de trânsito, os códigos militares, tudo isso mostra o quê? Que conforme a gente vai se civilizando e desenvolvendo o nosso intelecto e também desenvolvendo novos recursos para a nossa vivência, é importante regulamentar todos esses recursos. O Braz colocou: os líderes dessas comunidades ganhavam o poder pela sua valentia. Sim, é pela força bruta, pela coragem, né, o Braz? Não é valentia, pela coragem que começava. E depois começou então a chegar pela sabedoria, que é o que a gente percebe hoje, né? Mas pela sua coragem principalmente. Então eu separei aqui quatro das leis de Hammurabi para a gente ter uma ideia do que era exatamente importante para aquela época, porque pelas leis nós conseguimos entender o modo de vida daquelas pessoas. Por exemplo, o Código de Hammurabi dizia que se um homem furar o olho de outro homem livre, esse homem terá o olho furado também. É aquela lei do olho por olho, dente por dente, a lei da reciprocidade, a lei de talião. Lembrando que talião não é o nome de uma pessoa. Talião significa reciprocidade, devolver aquilo que se fez. O segundo, se ele fura o olho de um escravo alheio, ou quebra um membro do escravo alheio, terá que pagar a metade do seu preço. E aí, então, curiosidade, a gente pensa, significa que, por causa dessa lei, eles tinham escravos naquela época. Então, tendo escravo, precisaria regulamentar. Se um arquiteto constrói uma casa para alguém, mas essa casa não é sólida, resultando que a casa venha a desabar e matar o proprietário, o arquiteto é passível de morte. O outro, se desmoronar, e esse acidente mata o filho do proprietário, o filho do arquiteto também morre. Leis dessas que nós encontramos naquele período. Quando nós avançamos um pouquinho no tempo, para alguns historiadores 200 anos, para outros 500 anos, ali por volta de 1200, 1500, nós encontramos Moisés, aquela personagem bíblica que a história procura investigar para saber exatamente a veracidade dos fatos, até mesmo a veracidade da sua própria existência. Me dá um retorno de som, pessoal, por favor? Beleza, obrigado. Então nós encontramos Moisés, que teve uma influência, que sofreu uma influência muito grande da lei egípcia, da lei também da Babilônia, que naquela época também dominava aquela região para onde ele fugiu. Ele saiu de uma civilização e entrou em outra para poder formar a própria, que foi exatamente a civilização hebraica. E aí então, nessas leis, nós temos ali, por exemplo, se o homem der um soco no olho do seu escravo ou da sua serva, e em consequência eles perderem esse órgão, serão alforriados como compensação. Segundo, não se punirá o homicida antes de ouvidas as testemunhas. Ninguém será condenado pelo testemunho de um só. Outra lei. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será punido de morte. E depois, aquele que ferir um de seus concidadãos será tratado como o tratou. Receberá fratura por fratura e perderá olho por olho e dente por dente. Então, uma lei, um código de leis bastante semelhante àquilo que se tinha também nas civilizações dominantes, nas civilizações anteriores. Mas, mais uma vez, a gente percebe que lendo significa que, se nós colocamos uma lei, significa que aquele fato acontecia. Isso para nós pode parecer bastante óbvio. Mas, mesmo sendo óbvio, desperta em nós ali um ponto filosófico muito interessante, porque nós conseguimos entender como aquelas pessoas viviam. Porque era exatamente assim que acontecia. Passado o tempo, nós entramos nas civilizações romanas, gregas, que também tinham seus próprios códigos, inclusive lidando com os escravos. Nós tínhamos aí nas relações matrimoniais, nas relações sociais, nas relações governamentais. Para a gente poder entender um pouquinho dessas leis, tem um site interessante chamado, que tem um título de um artigo chamado Leis Antigas Absurdas, que fala das leis sobre as mulheres. Olha só vocês aí, mulheres. Leis de Manu, um livro sagrado da Índia. A gente lembra que grande parte dessas sociedades vivia em função
das leis religiosas. Era um Estado teocrático, um Estado teocrático, ou seja, os próprios códigos religiosos determinavam essas leis. Então nós temos livros de Manu. Dizia assim que mesmo que a conduta do marido seja censurável, mesmo que esse se dê a outros amores, a mulher virtuosa deve reverenciá-lo como a um Deus. Parem de rir, por favor. É o que está escrito aqui. Durante a infância, uma mulher deve depender de seu pai, ao se casar de seu marido, se esse morrer, de seus filhos, e se não os tiver, de seu soberano. Uma mulher nunca deve governar a si própria. Constituição da Suméria, no século 20 a.C. A mulher que se negar ao dever conjugal deverá ser atirada num rio. E aqui em São Paulo é Rio Tietê, gente. É um rio sujo. Constituição Nacional da Babilônia, outorgada pela lei de Hammurabi. Quando uma mulher tiver conduta desordenada e deixar de cumprir suas obrigações no lar, o marido pode submetê-la à escravidão. Esta escravidão pode, inclusive, ser exercida na casa de um credor de seu marido, e durante o período em que durar, é lícito a ele, ao marido, contrair novo matrimônio. Temos ali então outras e tantas leis que falam, dessa relação do homem com a mulher, exatamente que nós podemos analisar o quê? Uma sociedade patriarcal. Uma sociedade onde o homem exerce a liderança e ele, portanto, cria leis de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas necessidades. Aliás, a mulher sempre foi vista como a causa do pecado pelas religiões tradicionais. Para ter uma ideia, a gente lembra que São Tomás de Aquino, que viveu ali no século XVII, ele dizia: para a boa ordem da família humana, uns terão que ser governados por outros mais sábios que aqueles. Daí a mulher, mais fraca quanto ao vigor da alma e força corporal, estar sujeita por natureza ao homem, em quem a razão predomina. Vimos ali então que a própria religião tratava desses assuntos. Avançando um pouco mais no tempo, nós chegamos na época da Idade Medieval, onde nós tínhamos ali leis que eram chamadas de leis consuetudinárias. A gente lembra que consuetudo significa a lei de costumes. Então, grande parte das leis que se vivia no período medieval, ali a partir do século VI até mais ou menos o século XVII, até o século XVI, quando teve a Revolução Francesa, e aí então nós temos ali leis que eram criadas por costumes, não eram leis necessariamente escritas. Eram leis que as pessoas não faziam porque sabiam que era errado. Então não precisava dizer, olha, tem que ser assim. Então eram leis que se misturavam com as leis do Estado, em que os imperadores e os reis criavam, para poder organizar o reino, mas no cotidiano, no dia a dia, essas leis eram criadas pelos próprios habitantes. E eram as leis das mais absurdas também. Leis que regiam os escravos, leis que regiam as relações entre famílias, relações entre o cidadão e o Estado, nesse caso, leis oficiais. Nós tínhamos, por exemplo, leis que tratavam, no período da Inquisição, que aí era mais problemático. Por exemplo, em 1224, nós tivemos ali uma lei criada por papas ou por imperadores, que dizia assim para nós que as autoridades civis da Lombardia, região europeia, deveriam não somente enviar ao fogo quem tivesse sido comprovado herege pelo bispo, mas ainda cortar a língua dos sectários a quem, por razões particulares, se houvesse conservado a vida. Essa e tantas outras leis que misturavam igreja com Estado, a partir do momento em que a igreja se tornou uma instituição oficial. E aí tivemos também para poder regulamentar o comportamento das pessoas, dos súditos e dos próprios religiosos. Avançando um pouco mais no tempo, chegando aqui no século XX, nós temos, por exemplo, na África, em 1950, a primeira grande legislação do apartheid. Apartheid significa separação, que formalizou a divisão racial. E uma dessas formas de regulamentar a relação entre negros, indianos,
nativos, né, e os europeus que chegavam, era, por exemplo, uma identidade. Todas as pessoas que tinham mais de 18 anos, e nessa identidade deveria constar o grupo racial de cada uma. A lei de reserva dos benefícios sociais dizia que possibilitou a divisão de locais públicos por raça. Então, por exemplo, banheiros públicos, transportes, escolas, praças, praias, inclusive, eram ali apontadas. Essas leis determinavam quem poderia viver aonde. Na lei de agrupamento, por exemplo, dizia que a maioria dos assentamentos continha pessoas de diferentes raças, vivendo lado a lado. A partir do momento em que essa lei chegou, ela tinha diversas áreas urbanas e determinou onde cada um deveria viver de acordo com a sua raça. Lei de proibição dos casamentos mistos tornou ilegal o casamento entre pessoas de raças diferentes. No ano seguinte, a lei da imoralidade tornou crime relações sexuais entre pessoas de raças diferentes. E aí a gente vai avançando, a lei da escravidão aqui no Brasil, a necessidade de libertar os escravos, a abolição da escravatura, que nós dizemos aqui com bastante intensidade. E assim, a gente vai viajando no tempo. Eu gostaria de ter tido oportunidade de fazer uma pesquisa mais profunda para pegar assim, algumas leis que são mais específicas sobre cada tipo de comportamento, mas já dá para a gente ter uma ideia. A pena de morte, que é uma lei que ainda está em vigor em algumas nações aqui do nosso planeta, ou totalmente no país, ou parcialmente. Então, de um modo geral, nós temos ali as suas leis. E acompanhando a evolução dessas leis, nós vamos acompanhando também a evolução moral de cada uma das sociedades. Kardec, então, quando abordou esse tema, já que ele tratava, em especial, da lei do progresso, então, estudar o progresso de cada sociedade, consequentemente, nos leva também a estudar os seus hábitos, costumes, cultura e a própria legislação. Então, nós temos aqui, para começarmos esse trabalho, bom dia pessoal que chegou, na questão 794, pode colar, filhinha, por favor. Kardec pergunta aos espíritos: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Então, uma pergunta que é interessante, porque as leis naturais nos colocam a agir de acordo com os nossos instintos, de acordo com a nossa razão e de acordo com os nossos valores. Quanto mais primitiva é a nossa condição de vida, mais primitiva também é a nossa conduta. Daí então que as leis naturais, sem o recurso das leis humanas, faz o homem agir por si mesmo. É uma ação individual, não uma ação coletiva. A partir do momento em que ele começa a viver em sociedade, as regras, por exemplo, dá para a gente imaginar quando foi colocada a primeira cerca numa propriedade. Em que você tem ali um pequeno casebre num terreno, um pouco mais além um outro casebre, e colocam então uma cerca, uma vala, um muro, um córrego, seja lá como for, e coloca esse limite físico como aviso de separação daquilo que pertence a um daquilo que pertence a outro. E embora isso não seja escrito, é aceito por essas partes. Daí então, nós percebemos aqui que os espíritos colocam que se é possível o homem ser regido apenas por leis naturais. Diz o seguinte, dizem os espíritos: poderia se os homens as compreendessem bem e quisessem aplicá-las, quisessem praticá-las, então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares, exatamente por essa complexidade que se tornou a vida em sociedade. Hoje nós temos regras e leis para tudo. São leis trazidas pelo Estado, são leis trazidas pelas próprias instituições. Por exemplo, se você vai a um banco e ele determina que a fila dos atendidos devem seguir naquele caminho, é uma regra daquela instituição. Então, naturalmente, nós já procuramos esse próprio sistema para podermos ser atendidos. Temos ali legislação que trata da parte tributária, como nós colocamos, da parte fiscal, da parte penal, da parte civil, a Constituição, que é a Carta Magna de cada nação.
Então temos ali vários tipos de regras, leis de trânsito, que é necessário. Então, conforme a gente vai aumentando a complexidade do nosso modo de viver, nós vamos também aumentando a complexidade das nossas leis. Podemos imaginar quando foi criada a primeira lei de trânsito. Quando que as carroças, as carruagens, os cavalos começaram a trombar um com o outro e começaram a viver de um modo conflituoso num pequeno espaço. Aí então determinaram, no Brasil, por exemplo, quem vai do lado direito, quem volta do lado esquerdo. Em Londres, na Austrália, na África, nós temos ali quem vai do lado esquerdo, quem volta do lado direito. Então é necessário se adaptar a essas leis. Fernanda colocou, né, de qualquer forma, estamos muito perto ainda das leis criadas por conveniências. Como esquecer países onde as mulheres ainda sofrem delitos de honra, né, como lapidação, mutilações genitais, infanticídios de bebês de sexo feminino, leis que fazem guerras religiosas, enfim. Quanto temos a aprender, né? Pois a gente vai avançando no tempo, então, embora nós vejamos essas imperfeições das nossas leis, comparando com as leis do passado, nós vemos ali a grande diferença, como era no passado. Se hoje nós nos impressionamos com a forma como algumas nações conduzem a vida da sua sociedade, nós podemos imaginar como era há 3, 4 séculos, como eles viviam naquele período. Na Índia, lá a lei do peixe é como a lei do trânsito, né? Pois é uma bagunça, né? Aí fica bem complicado viver assim. E aí então nós percebemos, né, que essas leis vão sendo criadas de acordo com a necessidade. E há pouco tempo uma mulher foi condenada por apedrejamento, isso lá no Irã, nos países do Oriente Médio principalmente, né? 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Voltando um pouquinho, só para a gente poder lembrar dessa parte das leis que nós estudamos inicialmente, Kardec colocou lá no primeiro capítulo, dessa parte terceira, sobre lei natural. Então ele perguntou o seguinte: o que deve se entender por lei natural? A natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então temos aqui uma descrição do que é a lei natural. Então o homem naturalmente é levado a esse comportamento sustentado por uma moral, sustentado por valores. E aí então, fora dessas leis, ele sempre vai ser infeliz, sempre vai sofrer. Porque essas leis sempre tendem a fazer com que o indivíduo evolua, com que o indivíduo cresça, se desenvolva. Aqui então nós temos mais uma vez que a necessidade de modificá-las à medida que ele vai se desenvolvendo, que ele vai crescendo. Então, nós tivemos recentemente aqui no Brasil, especialmente em 1988, a Constituinte, que foi exatamente aquela reunião dos nossos legisladores para reformular as leis da nossa Constituição, que eram leis bastante atrasadas, defasadas de acordo com a nossa realidade, até porque o comportamento dos indivíduos mudando, acrescentando novos valores, até se espiritualizando, nós podemos dizer assim, que grande parte desses valores são gerados em função da espiritualização do homem, da crença que ele tem, da fé que ele alimenta. Então houve a necessidade de fazer essas mudanças, e fizeram reformulações bastante interessantes. E aí, com o passar do tempo, certamente nós vamos modificar as nossas leis, não porque necessariamente elas estão erradas, mas porque elas já não têm mais necessidade de existir. E nós vamos observar isso. E toda vez que nós temos regras, significa que nós cometemos erros, porque para isso servem as regras. Do contrário, seria só uma orientação. Eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, então eu vou te orientar. Agora, se você sabe o que fazer, mas você faz errado mesmo assim, então eu crio uma lei
que vai determinar o modo de conduta naquela sociedade, naquele espaço, e, consequentemente, uma forma de punir aqueles que infringem essa lei. Então, daí que a lei vem sempre vinculada com uma punição. Conforme nós formos evoluindo e tendo uma consciência da responsabilidade das nossas ações, essas leis vão naturalmente desaparecendo. Elas vão, como a gente diz popularmente, vão caducando. Porque elas não têm mais razão de ser. Até porque os nossos hábitos vão mudando e então os comportamentos ficam para trás. Não teria sentido hoje, por exemplo, nós criarmos ou colocarmos em prática a lei do sexagenário, que é uma lei que determina que os escravos que atingirem 60 anos são automaticamente libertos. Ou seja, a partir do momento que nós temos uma lei que determina que os escravos já não podem mais existir no nosso país, leis como essa vão ficando para trás. Leis sociais, leis de relacionamento e tudo mais. Então, nós vamos nos transformando e, consequentemente, mudando também a nossa própria legislação. Kardec faz um comentário a esse respeito e diz o seguinte: a civilização criou novas necessidades para o homem e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através de leis humanas. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou, muitas vezes, direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar, na infância da humanidade, o direito do mais forte. Então, na infância da humanidade, é sempre o mais forte que tem ali o poder. E quem tem o poder, escreve as regras. Mais ou menos como nós temos, né? Se por acaso eu sou o dono da bola e eu vou jogar com os meus amiguinhos futebol, então sou eu que determino o tempo, quantos gols e quem vai jogar onde. Então sempre foi assim. Os valores morais contidos nessa lei natural sempre vai nos fazer entender, como Leon Denis mesmo nos fala sobre isso, dizendo que o mais forte sempre tem uma obrigação moral de proteger aquele que é mais fraco. E proteger não apenas pela conduta, né? Ou se for pro gol, pega a bola e vai embora, né, Júnior? Ou, então, nesse caso, o indivíduo vivendo nessa condição, ele acaba então, de força, ele acaba então tendo a obrigação moral de cuidar daquele que é mais fraco. Exatamente por não estar protegido dentro da sociedade, por não ter condições de tomar decisões por si mesmo. E aí então essas regras vêm exatamente para protegê-lo, para orientá-lo. Ontem eu estudava com um aluno sobre o Estatuto da Infância e da Juventude, que é uma lei da nossa Constituição que trata dos direitos da criança e do adolescente. E aí então começa a apontar para nós tudo aquilo que pode ser feito para proteger a criança. E aí então dando a ela todos os direitos, todos os benefícios, quem tem obrigações, quais são as suas prioridades, tudo em função da sua proteção. Então, depois de um tempo, foi criado, então, e é uma lei atual, uma lei recente. Consultem para mim aí, por favor, quando foi criada a lei o Estatuto da Infância e da Juventude, que eu me esqueci quando foi criado, eu não sei se foi em 88 ou um pouco depois. Ou seja, faz pouco tempo, coisa de 20, 30 anos, que nós criamos uma lei para proteger as crianças, sabendo que elas sempre foram desprotegidas, sempre foram mais frágeis. E ainda assim as dificuldades acontecem, os erros acontecem daqueles que são seus protetores e até mesmo as falhas do próprio Estado. Então começamos a ver o quê? Que nós estamos criando, nós estamos nos esclarecendo para entendermos exatamente qual é o modo correto de viver de acordo com essa lei natural, que ela é instintiva para todos nós. Ela não precisa estar escrita num papel, estar codificada num texto. Ela faz parte ali da nossa intuição. Nós sabemos exatamente aquilo que é certo e o que é errado. Nós já temos esse discernimento. A única dificuldade é nós colocarmos em prática exatamente devido aos nossos vícios, devido às nossas falhas de caráter. Mas se eu tiver decidido a agir do modo correto, todas essas leis simplesmente desaparecerão. O Nando colocou, mas tem uma coisa, né, para a gente hoje
Em dia há divisão ainda, né? Por exemplo, o uso da palmada, né? É uma questão moral, uma questão de aprendizado, né, Nando? Porque a grande parte das leis que nós temos hoje, elas servem para punir, para reprimir, não para educar. Essa é a diferença. Então significa o quê? Que toda vez que você errar, você vai ser punido. Você vai ser preso, você vai fazer isso. O Júnior colocou, né, em 1990. Então nós temos ali 21 anos da criação dessa lei. Apenas 21 anos nós vamos nos dar conta de que é necessário criar uma lei para proteger a criança. Mas já é alguma coisa. Temos também o Estatuto do Idoso, que foi criado, que também é uma lei de grande repercussão social, e tantas outras que vão surgindo. Então, nós temos o que nesse tipo de visão diante dessas leis naturais? Né? Deveria, Fernanda, deveria, porque aquilo que nós colocamos, nós criamos leis que muitas vezes não conseguimos praticar, nós criamos leis para reprimir e para punir, não para educar. Então nós estamos também aprendendo a lidar com esses novos valores que estão despertando em nós. Porque até então a gente se preocupava com a nossa sobrevivência. E essa sobrevivência, ela é o básico para todos nós. Então eu preciso viver uma forma de criar um ambiente onde eu possa desfrutar do bem-estar. Depois de um tempo a gente começa então a se esclarecer, a entender que não basta você viver num ambiente que seja agradável. É importante que você viva dando continuidade nessa forma de viver. Para aqueles que vão suceder, para até mesmo nós, quando essa ideia da reencarnação, ou quando o conceito de reencarnação estiver bem entendido e não for mais questionado por dúvidas, nós não teremos mais preocupações em viver intensamente um presente, porque nós vamos fazer um planejamento a longo prazo. Mas enquanto nós acreditarmos que a nossa vida se resume apenas no hoje, o que me interessa é a lei que me sustente hoje. Se quiserem mudar a lei no futuro, isso aí não me interessa mais. Só que isso vai começar a interessar a partir do momento em que nós sofremos as consequências dessas leis futuras. Bom dia, pessoal que chegou. Questão 796. O Sade colocou para nós: existe uma carta magna na qual tudo está inserido. Será que teríamos que fazer leis específicas? Sim, é necessário, Sade, porque quando se fala em carta magna, quando se fala em Constituição, nós falamos da relação do cidadão com o Estado. Né? Agora, quando nós falamos sobre relações sociais, é necessário que nós regulamentemos cada área desse tipo de vivência. No começo do nosso estudo, eu cheguei a trazer para vocês aqui que conforme nós fomos criando situações novas, foram necessárias novas regulamentações. Então eu lembrei, por exemplo, da lei do trânsito. O que a lei do trânsito diz? Que se você ultrapassar determinada velocidade numa via que tem ali uma velocidade limitada, você vai ser multado, seu carro pode ser apreendido, seja lá como for. Pontos em carteira, multa, etc. e tal. Esse tipo de lei ela é específica para cada região. Nós temos leis municipais, temos leis estaduais e temos leis federais. Essa lei federal, no caso, está contida nessa Constituição. Agora, as leis que regem o cotidiano do cidadão, isso não é possível fazer, porque do contrário, seria ali uma loucura para nós. Nós teríamos que pensar, lá em Brasília, por exemplo, no caso aqui do Brasil, no Congresso Nacional, o que nós faríamos, por exemplo, para poder virar uma avenida? Uma rua numa avenida ou coisa parecida. Então seriam assim muito complexos. Então, para cada situação nós criamos leis próprias. Agora tem essas leis gerais que regem a conduta do cidadão com o Estado Federal. O Fernando colocou que o aprendizado será quando não precisarmos de leis, pois o ser humano saberá amar, né? Não existirá direitos e deveres, pois saberemos sobre a fraternidade e igualdade. Então, esse é o objetivo, né, de elevarmos ali os nossos valores e alcançarmos essa condição de indivíduos esclarecidos, entendendo que esses direitos e deveres não precisam ser regulamentados. Aquela própria lei, o próprio ensinamento que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo, embora seja uma citação evangélica e ela perca o valor diante da sociedade que não se mistura com religião, que não se interessa por religião, essa passagem significa o seguinte: amar ao próximo como a mim mesmo. Quer dizer, tudo aquilo que eu desejo de bom para mim, eu vou desejar de bom para os outros. Tudo aquilo que eu desejo de correto para mim, de justo, eu vou desejar para os outros também. Vou contribuir para que isso aconteça. Daí então esses direitos e deveres que ficam
regulamentados dentro de uma carta, dentro de um código, perde simplesmente o seu valor, ou perde a necessidade de existir, porque eu conscientemente vou saber exatamente o que deve ser feito. Continua aqui, 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade do estado atual da sociedade. Então ele fala sobre severidade das leis penais. Lembrando que, nesse caso, Kardec fala da legislação no século XIX na França. Naquela época, a guilhotina ainda funcionava, que era uma beleza. Nós tínhamos ali leis específicas para aquele período, para aquela sociedade, para aquela cultura. Então ele falava sobre a severidade do Estado, a severidade dessas leis penais. Os espíritos respondem: uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. E, infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Para a gente poder ver como isso funciona, basta ir numa escola onde nós temos ali o ensino fundamental, o antigo ensino primário. Crianças a partir de 6 anos de idade convivendo no mesmo espaço. Essas crianças recebem regras dizendo que elas não devem correr nos corredores, que elas não devem destruir o patrimônio da escola, que elas não devem sair da sala de aula e que ela tem horários para poder entrar. Se por acaso ela infringir uma dessas leis, ela vai sofrer ali uma punição que seja compatível com a infração cometida. Se nós falarmos, por exemplo, do esclarecimento da educação, uma criança que em casa sabe respeitar aquilo que não pertence, sabe ser educada no ambiente onde outras pessoas estão convivendo, entende a importância do local onde ela frequenta, essas leis simplesmente deixariam de existir. Para que eu vou explicar que alguém vai ser punido por quebrar alguma coisa na escola, se eu não tenho crianças que quebrem coisas na escola? Existe alguma regra na escola dizendo assim, é proibido criança matar a outra? Não existe, porque isso normalmente não acontece. E quando acontece, isso passa para a esfera penal. Mas antes, se a gente imaginar que matar alguém acaba sendo um absurdo, a gente lembra que na África dizia que nessa sala de aula é só os brancos e nas outras salas os chamados não brancos, que eram africanos e indianos. Banheiros públicos, banheiros de escola, como eu comentei com vocês. Espaços dentro de um ônibus. Na época do regime nazista, na Alemanha, na Polônia, nos países ali do leste europeu, que sofreu a influência do nazismo, os judeus tinham regras que eram das mais absurdas, dizendo quem podia e quem não podia. Eles eram obrigados a carregar uma estrela, eles eram obrigados a viver nos guetos. Eles seriam exterminados diante de uma lei decretada, então ali pelo seu governante. Pois é, né, Luísa? A época, né, a Luísa está lembrando aqui que na época em que acabou quebrando um vaso na escola, ficou ajoelhada no milho, né? Olha só. Uma escola religiosa, que tinha suas próprias leis para punir, para educar os seus alunos. Então, na verdade, até a nossa forma de educar, o nosso modo de educar, acaba sendo equivocado. Então nós estamos passando por um processo de esclarecimento. Que a educação não é apenas uma educação intelectual, mas é uma educação moral. Só que essa educação moral, ela não cabe à escola, ela cabe à família. E se hoje nós temos famílias que estão desestruturadas, como é que esses valores podem ser transmitidos? Como é que nós podemos ensinar alguém dentro de casa se nós não conseguimos conviver com o mesmo respeito que nós queremos ensinar? Se nós sabemos que essa educação moral se passa muito mais pelo exemplo do que pela palavra, aquilo que nós vemos hoje nas famílias da nossa sociedade mostram exatamente o contrário. Desrespeito, agressões verbais, agressões físicas e tantas outras formas, né, todas as condutas equivocadas. E aí então a gente percebe, se dentro de casa eu apanho, o que me impede de me bater quando eu estou fora de casa? Alguém me incomoda na rua, em casa quando eu cometi um erro, meu pai me bateu, minha mãe me bateu, meu irmão me bateu. Aí eu ando na rua, uma outra criança vem, me agride, naturalmente ela tem que ser mais fraca do que eu, porque eu não sou bobo nem nada de enfrentar o mais forte, porque eu vou apanhar. E aí então, se essa criança comete o mesmo erro que em casa eu apanhei, eu me vejo no direito de bater.
Se em casa gritam comigo, eu me acho no direito de responder dentro de casa, porque essa é a educação que eu recebi. Imagina dentro da escola. Se eu respondo para o meu pai, se eu respondo para minha mãe, por que eu não vou responder para um professor que grita comigo? Que é um Zé Ninguém, que nem faz parte da minha família. Então vemos o quê? Que esse critério de educação tem necessidade de ser transformado. E hoje nós temos, dentro da doutrina espírita, por exemplo, dentro das religiões, de um modo geral, que nós temos que ressaltar a importância dessas instituições, trazem para nós a evangelização. Só que mesmo na evangelização, ela vem de uma forma equivocada. Porque quando se fala em evangelização, imediatamente você trata do quê? De impor dogmas e valores religiosos. Sendo que evangelho nada mais é do que uma coletânea de livros ali que trazem para nós o modelo de conduta de uma pessoa. E não vamos citar o nome dessa pessoa como sendo um símbolo religioso. É alguém que veio mostrar assim, olha, essa é a melhor forma, porque essa é a forma de vocês alcançarem a felicidade, a paz, a tranquilidade no futuro que espera vocês. Não veio como fundador de uma instituição religiosa. Então, essa educação religiosa também é equivocada. Porque eu digo assim, que você vai ser salvo se você seguir aquilo que a minha igreja faz, aquilo que meu centro, aquilo que a minha instituição faz. Então, quando se fala em evangelização, imediatamente a gente pensa num símbolo religioso, a gente pensa num culto, num ritual. Sendo que evangelização é você falar de amor, é você falar de paciência, de tolerância, de respeito, de responsabilidade, é você falar de valores. E muito mais do que falar de valores é você exemplificar esses valores. Não posso dizer, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Eu tenho que fazer isso, porque se por acaso eu sou ali reprimido, ou ameaçado, ou coagido dentro de casa, para não fazer a mesma coisa que o outro faz, eu vou fazer escondido. Nós temos ali, só para vocês terem uma ideia, essa ideia de crianças que estão começando a fazer uso de cigarros, ou de bebidas alcoólicas. Dentro de casa ela vê isso acontecer, na frente dos pais ela não faz, mas fora de casa ela faz. Porque dentro de casa, na maioria das vezes, é que começa o exemplo negativo. Então nós temos ali várias e várias situações. Essa ideia da corrupção, de corromper os outros. Eu quero fazer uma coisa errada, então eu dou um dinheirinho e tudo se resolve. A criança está sempre atenta a isso. Está sempre observando aquele que são as suas referências. E essas crianças, a gente lembra, vão se transformar em adolescentes, em jovens, em adultos. E essa mesma conduta que aprenderam quando era criança, vão praticar quando forem adultos. E as nossas gerações vão se sucedendo. Nós que queremos trazer ali regras de condutas, vai chegar nossa hora que a gente vai partir dessa para melhor, ou para pior, não sei. E aqueles que ficaram serão os regentes do nosso mundo. Daí então nós temos sempre que pensar assim, se nós queremos transformar o nosso mundo, devemos partir da educação. Mas essa mesma educação precisa ser reformulada, porque nós estamos equivocados na forma de trazer esses valores, esses ensinamentos. Jogar informações e transmitir responsabilidades, isso não vai resolver o problema da nossa sociedade. É importante que nós mesmos façamos aquilo que é importante e mostremos isso na prática. Dessa eu coloquei o que é a salvação na visão da nossa doutrina, né? Aquilo que a gente já conversou em outras oportunidades. Bom dia, pessoal que chegou. Quando se fala em salvação, significa exatamente isso, nós nos livrarmos dos próprios vícios, dos próprios erros e parar de sofrer. Se eu sofro hoje, é resultado daquilo que eu fiz. Se eu paro de fazer, significa que eu não vou ter mais sofrimento. Pronto. Já me libertei daquele ciclo vicioso de ficar aprendendo com os erros. Eu não preciso aprender com os erros. Eu posso também aprender com os meus próprios acertos. Hermes colocou, né? Não eduque seu filho para ser rico, eduque para ser feliz, assim ele saberá o valor das coisas e não o seu preço, né? Uma frase bastante interessante que mostra exatamente essa linha de pensamento. E continua para nós aqui. Quando se falava que no caso, né, a gente lembra que o Kardec perguntava sobre a severidade das leis penais. E essa severidade, certamente ele já lembrava da pena de morte, que é a pena máxima, né, a pena capital. Falava sobre punições físicas, chicoteamento, torturas, agressões. Então a gente vai percebendo que tudo isso que a nossa sociedade hoje adota como uma regra de correção,
mostra exatamente o valor do erro que ela pratica. Ou seja, os erros são graves. Para poder corrigir esse erro, eu preciso impor também leis graves. É mais ou menos a lei de Talião, que traz a reciprocidade. Então, em vez de eu cometer o mesmo erro que ele cometeu, eu trago então ali uma outra forma punitiva que acaba sendo tão severa quanto. Mas essa lei de Talião ainda existe hoje. Quando eu digo para vocês assim, olha, se você matar alguém, você vai ser executado na pena de morte. Aí então vem aquele tribunal, faz toda aquela encenação de apresentar provas, de fazer análise e tudo mais, mas no final é o seguinte, ele vai morrer. Porque ele matou. Olho por olho, dente por dente. Poucas são as nações que ainda têm esse mesmo sistema. Felizmente no nosso planeta, mas ainda existem. E enquanto existirem, classifica exatamente o valor, os valores dessa sociedade. Questão 797. Como o homem poderia ser levado a reformular as suas leis? Então, o que pode impulsionar o homem a modificar esse seu código, esse seu conjunto de normas? Resposta: isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Pela força das circunstâncias, então pela própria autoeducação. A gente vai se adestrando, a gente lembra, né? Porque não é uma doutrina de esclarecimento, mas uma doutrina de adestramento. Isso significa que você é premiado quando você acerta e você é punido quando você erra. Dessa forma, então, as nossas leis têm esse propósito. Mudando, então, o nosso modo de educar como conversamos, levando esclarecimento, levando ali uma razão de agir dessa forma, porque o esclarecimento é isso. Eu mostro o que tem que ser feito, eu explico por que tem que ser feito e quais serão as consequências daquela ação ter sido praticada, de positivo e de negativo. Porque hoje nós temos a proibição, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E na verdade nós não entendemos ainda o porquê não fazer aquilo. Porque é esse porquê que falta para todos nós hoje. Então, pela força das circunstâncias, nós vemos, nesse tempo todo de humanidade, fazendo o estudo das antigas civilizações, das atuais civilizações, nós percebemos que houve mudanças, mas essas mudanças aconteceram lentamente. Poderiam ser mais rápidas para poder mudar o nosso modo de viver. Se dependesse de nós, nós teríamos leis muito melhores, nós teríamos formas de viver muito melhores. Nós conviveríamos saudavelmente com as pessoas, todas elas seriam amparadas, todas elas teriam direitos iguais, todas elas teriam direito, como dizem, né, os artigos da Constituição, nós temos direito à vida, temos direito à educação, temos direito à felicidade, temos direito ao amparo, temos direito a tudo, à segurança. Então, essas leis foram criadas, dá a impressão de que um modo utópico, quer dizer, apenas fantasioso, direito à saúde e tudo mais. Mas aí, então, na prática, a gente começa a perceber que o homem ainda vive em função do seu próprio egoísmo, em função de si mesmo. Como é que eu posso compartilhar alguma coisa com aqueles que não têm, se eu ainda não consigo me desapegar dessa coisa que me pertence? Então nós temos hoje sistemas de governos, representantes da nossa administração pública, que mostram para nós o interesse em realizar. Só que esse interesse ele precisa ser conjunto. E enquanto uma sociedade não se transformar, nós não teremos a mudança em benefício da própria sociedade. Porque é uma questão de conduta. Nós colocamos aqui já há algum tempo, quando nós falávamos sobre política, e aí então entra aquele ponto, né? Política e espiritismo. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que esse assunto interessa para a doutrina espírita? Tem tudo a ver. Porque quando nós falamos sobre o nosso modo de viver hoje, o nosso comportamento vai depender daquilo que nós recebemos, dos estímulos que nós recebemos, do ambiente onde nós vivemos. Se eu tenho uma vida tranquila, equilibrada,
que me permite ter segurança, tranquilidade, o meu comportamento vai ser de uma forma. Se eu vivo num ambiente hostil, cheio de necessidades, cheio de desgaste, de preocupações, o meu comportamento vai ser outro. Ontem eu tive a oportunidade de ver uma série de fotografias que foram tiradas de jovens que participaram da guerra do Afeganistão, soldados dos Estados Unidos, e mostraram uma foto deles antes de ir para a guerra, uma foto deles 1 ano dentro da guerra e uma foto voltando da guerra depois de 3 anos. E mostrando assim a expressão facial que eles tinham. E nós percebemos mudanças significativas naquela alegria que se expressa nos olhos, alegria que se expressa no rosto, as marcas de expressão que vão surgindo. Então nós vemos que isso é óbvio para todos nós, que o ambiente interfere diretamente no nosso modo de viver. Como é que eu posso agir de um modo equilibrado, de um modo justo, se eu vivo na injustiça? Acaba sendo uma lei que naturalmente vai me influenciando. Então, já que ninguém tem direito, eu vou lutar pelo meu próprio direito e o direito daqueles que estão próximos a mim. E aí então nós falamos da política e do espiritismo. Conforme nós vamos nos esclarecendo e vamos entendendo de fato a necessidade, mas principalmente a responsabilidade que nós temos no apontamento daqueles que serão os representantes, que vão determinar as nossas leis, que vão ali fazer com que essas leis sejam aplicadas, que vão administrar as nossas vidas, nós já não vamos levar mais a política como uma brincadeira. Quando surgem políticos dos mais extravagantes, dos mais aberrantes na televisão, eu devo pensar, esse indivíduo, essa pessoa, vai reger a minha vida. E aí então, quando eu fizer uma escolha, eu não vou poder mais reclamar, porque eu escolhi. Daí então, quando nós falamos de política, nós falamos de consciência, de responsabilidade, porque eu tenho que pensar em mim e pensar nas pessoas. Porque a escolha que eu estou fazendo vai ser ali aquele período onde aquela pessoa vai apontar a direção do meu modo de viver, não vou poder reclamar depois. Então ele pode até não se preocupar comigo, não me interessa o que ele faça ou deixa de fazer. Eu estou sendo egoísta, porque eu tenho meu próprio modo de viver. Eu sou funcionário público, eu tenho a minha empresa, eu tenho segurança, então eu não estou preocupado com quem está na rua, não estou preocupado com quem não tem direito. Então quando eu faço uma escolha, eu tenho que pensar assim, o que essa pessoa pode fazer por mim e pelas pessoas que precisam também, que têm necessidades. Se ele não pode fazer nada, eu não vou escolher. Se ele demonstra a capacidade, o conhecimento, então eu vou fazer essa escolha. E eu tenho que lembrar também, porque quando nós falamos de espiritismo misturado com política, nós pensamos assim que a minha conduta hoje, o meu comportamento, vai determinar aquilo que eu vou viver no futuro. Assim como o presente que eu vivo hoje foi determinado, de certa forma, por aquilo que eu vivi no passado. Então, vivendo essa imortalidade, esses ciclos sucessivos de existência que eu estou vivendo hoje, se eu tiver uma vida ruim hoje, por responsabilidade de alguém, e isso interferir no meu caráter, na minha personalidade, na minha conduta, significa que o meu futuro estará comprometido. O meu futuro como espírito. O futuro das pessoas que estarão próximas a mim. Então a doutrina espírita não se resolve apenas dentro de centro espírita, mas é no dia a dia, no cotidiano, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no planejamento do meu futuro, na minha preocupação que eu tenho com as pessoas, na caridade que eu posso exercer sobre elas. Então no momento que eu me deparo com uma urna, ou apertando os botões, ou marcando um quadradinho aqui, ou um quadradinho ali, eu naturalmente já estou programando como será o meu futuro. E infelizmente a gente não leva a sério, porque nós dizemos assim, eu não posso levar política a séria com os políticos que tem aí. Só que eu não tenho que me preocupar com os políticos que não são sérios, eu preciso procurar aqueles que podem ser sérios, aqueles que pedem oportunidade. Nós tivemos, por exemplo, no passado, alguns políticos espíritas que se envolveram na administração, na legislação, e que tiveram uma grande contribuição. Um dos mais conhecidos dele era Bezerra de Menezes, que era deputado federal. E ele estava ali criando leis que eram contestadas pelos seus pares, porque ele visava muito mais a sociedade, o benefício do próximo, do que o benefício de si mesmo. E cada vez que ele criava uma lei e as pessoas não concordavam, dizendo assim, peraí, você está querendo tirar o nosso jabá para dar o jabá para os outros? E aí então ele conseguiu transformar,
pelo menos ali naquele período em que ele se encontrava, transformar o modo de pensar daqueles que eram seus semelhantes e criar algumas condições mais favoráveis para a sociedade. E de lá para cá tivemos outros espíritas que também foram políticos, que atuaram nessa área e que também deram grande contribuição. Mas não porque eles chegavam assim dizendo assim, olha, eu sou um político espírita. O espiritismo para ele era simplesmente uma filosofia. Ele silenciosamente vivia a sua responsabilidade, vivia ali o seu modo, o trabalho que ele deveria desempenhar. Sem preocupação com status, sem preocupação com a remuneração que ele receberia, mas da responsabilidade de ocupar aquela posição. Eu estou me candidatando a um cargo público porque eu vou pensar em todos vocês precisam de ajuda. Agora a gente pensa assim, eu vou para lá para ajudar todo mundo, mas aquele lugar é ótimo de trabalhar, eu ganho bem, trabalho pouco, tenho todos os benefícios, eu estou pensando muito mais em mim. Aí eu aproveito e ajudo vocês. Então, essa consciência política, na verdade, é uma consciência moral. Eu não tenho que me preocupar, por exemplo, qual é a minha religião. E hoje nós temos até mesmo aquela questão de pegarmos ali bancadas religiosas, não preocupadas apenas em aplicar os seus valores na nossa legislação, mas preocupados em fazer prosélitos, dizendo assim, nós somos os salvadores, nós viemos aqui, não é o indivíduo, é a instituição que vem querer se impor. Querendo bancadas separatistas, sectaristas, que ainda é uma conduta humana. Nós podemos e vocês não podem. Por que não fazermos todos juntos? Esse modo de pensar, infelizmente, é uma realidade. Exatamente, né? A Luísa tem ali, né, proximidade com essa vida política e teve contatos desagradáveis ali com situações que são bastante tristes. Conhecendo pessoas, conhecendo condutas, conhecendo hábitos, comportamentos de um ambiente que deveria ser completamente voltado para o benefício da sociedade. Então, quer dizer, se por acaso, nós temos ali, né, parênteses lá dentro, né? Se por acaso os políticos não levam a sério, as leis não são sérias, por que eu, como cidadão, vou levar tudo isso a sério? E eu me esqueço das minhas responsabilidades exatamente como um cidadão. De fazer parte de uma comunidade e eu tenho que trabalhar em benefício dela. Eu posso fazer caridade no meu centro, na minha igreja, e quando for na hora da eleição eu voto em branco porque eu não concordo com ninguém. E esse meu voto branco significa assim, eu não vou apontar ninguém, cada um com seus problemas. Essa responsabilidade é fundamental. E nós teremos esse ano as eleições, né, as eleições que são municipais. E aí então é exatamente o nosso voto. Em quem nós vamos votar? Quem são as pessoas que estão se apresentando para me representar? Porque se eu sou um espírita e eu tenho esses valores dos mais elevados que eu tento cultivar, eu tenho que eleger alguém que tenha valores semelhantes. De chegar a dizer assim, aquela pessoa vai me representar. O que ele fizer é exatamente aquilo que eu faria. Ou pelo menos faria o mais próximo. Agora eu voto de brincadeira, eu voto em alguém que é conhecido. Eu não me preocupo com o que ele vai fazer lá dentro. Mas depois que ele entrou, a gente não tem do que reclamar. E nós somos copartícipes das leis que são reformuladas por essas pessoas. Então, a resposta que nós temos aqui é o tal do voto do protesto. Eu protesto ficando quieto. Grande protesto meu. Eu protesto com meu silêncio. Então eles continuam gritando e falando o que eles querem. E eu conheço um monte de pessoa que diz assim, em todas as eleições eu voto 000 e viro as costas e vou embora. Depois fica assim, mas esse país é uma porcaria, esse país não presta, essas leis são nojentas e não sei o quê. Quer dizer, no momento em que eu tive a opção de fazer uma escolha, eu não fiz. Ou então eu voto naqueles que são os caricatos para mostrar exatamente a ridicularidade, a ridicularização daquela instituição. A instituição não presta, eu coloco alguém que também vai colocar ali, vai fazer as suas brincadeiras, e é essa pessoa que vai brincar com o meu futuro, brincar com a minha vida. E é essa a minha responsabilidade social. Eu tive a oportunidade de escolher alguém que poderia melhorar não apenas a minha vida, mas a vida das pessoas que estavam próximas. E eu coloquei ali um palhaço para poder me representar. Essa é a situação que a gente vê hoje. Por isso que nós colocamos assim, que as leis vão se reformulando, as leis vão se reformando, conforme eu também vou me reformando. Conforme eu vou me transformando. Quanto mais séria
for a minha existência aqui nesse mundo, mais séria também serão as minhas escolhas. Mais sérias serão as minhas leis, mais sério será o meu comportamento. Miriam colocou complexo, você anula não só o voto, mas a oportunidade de fazer diferença. Mas quando a gente fala isso, Miriam, pelo mundo afora, acaba sendo apenas um discurso, assim, uma retórica. Né? Uma retórica vazia, sem profundidade, que as pessoas falam, muito bonito isso que você falou, mas na prática é completamente diferente. Essa nossa falta de consciência política, quando se fala em política, nós obrigatoriamente falamos de legisladores, falando de legisladores, falamos sobre legislação humana. Então a lei que nós temos hoje, escolhida por aqueles que nós apontamos. Luísa colocou, acho que quem entra nesse meio já tem uma ideia pré-formada de se dar bem. É a cultura do nosso povo. É a cultura. Por isso que nós falamos, quando eu me reformulo, consequentemente, reformulo também as instituições que me representam. Os políticos, gente, eles são fruto da mesma árvore que nós nascemos. Mesmo, porque somos nós que escolhemos. Aquele presidente não presta. Ele era um cidadão da mesma cidade que eu, do mesmo país que eu, trabalhava como eu, ganhava um salário como eu. Ele não era diferente como eu, diferente de mim. Aí nós pensamos assim, mas eu queria escolher um presidente, ou um deputado, um senador, um prefeito, um vereador. Eu queria escolher um representante que fosse perfeito, que fosse sábio, que fosse generoso, que fosse capaz de transformar o meu país. E a gente pergunta assim, mas de onde que eu vou tirar essa pessoa? A nossa sociedade não é perfeita. O planeta, os habitantes desse planeta, aqueles que estão presos nesse planeta, não são perfeitos. Como é que eu posso imaginar um governante perfeito? Então as instituições vão se transformar quando nós, enquanto sociedade, também nos transformarmos. Enquanto nós queremos nos beneficiar apenas, aqueles que forem eleitos também vão querer apenas se beneficiar. Uma questão de continuidade. Aquilo que eu faço em sociedade é aquilo que eu vou fazer naquela instituição. Ou a gente imagina que quando eu sair da minha casa, do meu círculo social, eu vou chegar naquele ambiente e vou virar um santo. Eu vou continuar agindo exatamente como eu sou. Por isso, então, as nossas escolhas são fundamentais. Então, mais uma vez, como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? O homem, incluindo a todos nós, não apenas os legisladores, mas nós que somos cidadãos. Isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias, ou seja, a necessidade faz o sapo pular. Ou a gente se transforma por amor, ou a gente se transforma pela dor. Já diz para nós esse pensamento. Então, na verdade, eu vou criar leis que serão justas quando eu estiver sofrendo. Eu não vou criar leis justas pela minha própria consciência. Não atingimos ainda esse nível. E continua, e pela influência das pessoas de bem que conduzem na senda do progresso. Ou seja, essas pessoas, influências de pessoas de bem, quem são elas exatamente? Hoje nós temos ali a vinda desses espíritos mais elevados, desses espíritos mais esclarecidos, que vão chegar aqui no nosso meio, não apenas para se tornarem gênios da ciência, mas serão aqueles espíritos que vão nos ajudar na transformação da nossa justiça, da nossa legislação, da nossa educação, da nossa saúde, da nossa sociedade. Porque eu sempre falei para vocês isso e volto a reforçar. Quando nós falamos de espíritos mais elevados que estão reencarnando, que estão chegando para nos ajudar, eles não vieram transformar o mundo. Eles vieram nos orientar para trabalhar nessa transformação. Lembrando que a responsabilidade de fazer o mundo melhor é nossa, não deles. Não adianta fazer Jesus Cristo voltar aqui no mundo porque ele não vai transformar o mundo se a gente não quiser. Então ele vai dizer assim, gente, tem que se transformar dessa forma. Aí então nós fazemos a escolha. Eu quero fazer isso diferente. Então nós faremos isso diferente. Então nós temos a expectativa de quando nós lemos ali reportagens, assistimos a documentários, vemos ali os jovens, as crianças superdotadas. Gênios da ciência, gênios da matemática, gênios da literatura, crianças que impressionam pela capacidade de realização delas. E nós damos muito pouco valores para aquelas crianças que nascem capazes, dotadas de valores morais superiores aos nossos. Crianças que são generosas, crianças que são calmas,
crianças que demonstram sabedoria na convivência social, na convivência familiar. A gente está preocupado com o gênio que entrou na faculdade com 12 anos. Não naquela criança que é capaz de tratar alguém que sofre e cuidar daquele que está mais fraco. A gente ainda não conseguiu perceber esses indivíduos na nossa sociedade. E são esses que vão fazer a diferença na transformação moral do nosso mundo. Eles vão crescer, vão se desenvolver, vão se tornar empresários moralizados, que vão tratar com igualdade os seus funcionários, os seus clientes, os seus fornecedores. Serão aqueles professores que entrarão numa sala de aula e verão os seus alunos como seres humanos, e não simplesmente como cifras que pagam seu salário. Aquelas mentes sedentas de aprendizado, que precisam receber informação, precisam entender o mundo que elas vivem, quem são elas, o que elas podem fazer para mudar o mundo. Nós teremos crianças que virarão políticas, que entrarão nesse meio vendo a justiça social como ponto de referência fundamental para suas ações, não o seu interesse particular. Serão os nossos governantes, serão os nossos religiosos. Eles se infiltrarão nas instituições religiosas para transformar a educação que precisa ser feita. Vão fazer aquela evangelização com mais justiça, aquela evangelização de um modo mais correto, sem pregar sectarismo, sem pregar dogmatismo. Ele vai trazer o exemplo do homem de bem, que nós estudamos em todas as religiões, inclusive dentro da doutrina, porque dentro da doutrina nós temos muitos catedráticos. Temos ali aqueles espíritas que sabem todos os livros, que sabem ali, têm informações privilegiadas, que têm uma mente, uma memória privilegiada, mas poucos aqueles que se destacam pela caridade. Nós podemos contar nos dedos. Quem são aqueles os grandes gênios da caridade? Temos ali esse, aquele outro. E quem são os grandes estudiosos do Espiritismo? Então nós temos ali quase que universidades e mais universidades formando esses indivíduos. Então esse é o problema, a gente não entendeu ainda a importância da transformação moral do nosso mundo. Esses espíritos vêm aqui, a influência de pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. São esses espíritos que vêm nos mostrar como nós devemos agir. Serão espíritos que não serão corrompidos, que não serão preguiçosos, que não serão egoístas, e nós vamos observá-los no seu modo de viver e vamos querer imitá-los, ou devemos imitá-los, devemos segui-los, na verdade. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera essa informação que está aqui na resposta. Então, conseguimos reformular muitas das nossas leis e muitas das nossas leis serão mudadas. Vai com Deus, Gil, beijos. E muitas serão mudadas. E ele coloca, espera. A pergunta é, quanto tempo nós devemos esperar? Quanto tempo nós vamos levar para fazer com que essa mudança aconteça? Porque nós aprendemos sempre assim, né? Que alguém vai fazer e a gente tem que esperar. Nós aprendemos isso na educação religiosa, desde pequeno, em que alguém vai rezar por nós e tudo vai acontecer. Um governante, dentro da nossa vida social, um governante vai fazer alguma coisa e eu fico esperando. Só que quando nós tivermos consciência de que somos nós os transformadores desse mundo, aí então nós agiremos de um modo diferente, agiremos de um modo mais ativo, mais preocupados com cada participação nossa no meio social. Nós então nos veremos como indivíduos, como células desse grande organismo. Um organismo doente significa que tem células doentes. Células saudáveis constituem um organismo saudável. Leon Denis traz para nós essa analogia. Então sejamos nós células saudáveis nas nossas condutas comerciais, respeitar o comerciante, respeitar o cliente. Ele pode até querer levar vantagem em mim, mas eu tenho um jeito de evitar isso. É só eu ficar atento e evitar. Se por acaso ele é um mau vendedor, eu busco uma outra empresa. Agora, se ele é corrupto e eu me deixo corromper, não há diferença entre um e outro. No trabalho onde eu estou, a gente tem aquela... Certa vez numa palestra eu ouvi falando sobre serviço público. E agora nós temos tantas e tantas reportagens falando sobre pessoas que prestam concurso para tentar encontrar um trabalho estável. E quando eu entro para esse trabalho, eu faço ali aquele meia boca, né? Eu faço só o que eu preciso fazer no meu horário, porque eu vou receber meu salário assim mesmo, só que eu estou num trabalho que exige de mim uma conduta diferenciada, porque eu presto serviço para as pessoas. Eu não posso fazer de conta
que estão me pagando, vocês conhecem essa história, eu conversei com um amigo, eu perguntei como é que vão as coisas. Ah, eles fazem de conta que me pagam, eu faço de conta que trabalho. Aí eu falei, beleza. O que eu ia falar? Marmanjo, barbado, pensa dessa forma? Na vida de faz de conta, a gente sempre espera que os outros façam e que a gente se beneficie. Então essa é a diferença. Então as leis vão se modificando, certamente que sim, pela força das circunstâncias e por essas influências. Mas a questão é quanto tempo isso vai demorar? Vai depender de nós, das nossas ações. O Francis colocou um pouco mais acima aqui para nós. Meu pai dizia que política é igual uma panela de comida, né? Quem está dentro está se fartando de servir. E quem está do lado de fora, né, está doido para entrar e fazer o seu banquete, né? E aqueles que não querem nem entrar e nem sair, né, Francis, estão ali apontando os erros e defeitos, mas não fazem nada para mudar essa panela. Muitas vezes até botando fogo ali para poder esquentar um pouquinho mais. Por isso então, meus amigos, quando se fala do progresso da nossa legislação, a gente vê que as leis vão se modificando conforme o modo de pensar dos indivíduos também vão se transformando. Então nós, mudando as nossas condutas, a nossa consciência, vamos também mudar a nossa legislação e, consequentemente, o nosso modo de viver. Fechando por aqui o nosso trabalho, eu vou passar para o professor, que vai fazer um encerramento para nós aqui, e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês então. Deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. O nosso amigo Tino quer falar alguma coisa, eu vou passar para você, Tino. Eu não vi tua mão, desculpa, meu amigo. Estava com uma tela na frente aqui. Vou liberar para você e volto em seguida. Vamos lá. Oi, bom dia a todos. Não, André, eu esperei você terminar o raciocínio para eu poder falar. É bem interessante o tema de hoje, né? Apesar de eu ter chegado um pouco atrasado, eu estou fazendo alguns estudos sobre as leis dos homens, as leis divinas, e cheguei a uma conclusão que eu estou bem no começo, né, dos meus estudos com isso, que independe, eu penso, o meu raciocínio hoje em relação às leis, né, que nós estávamos falando aí, nós não podemos esquecer que as leis divinas, elas são imutáveis, e nós somos uma criação divina, nós pertencemos à lei divina. Então eu penso da seguinte forma hoje, posso estar errado. As pessoas pensam que eu vou fazer caridade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou morrer, eu vou desencarnar e vou para mundos regenerados, vou para mundos maravilhosos. Não, você vai continuar aqui. O meu raciocínio hoje dentro dos meus estudos, por quê? Porque se você tem amor dentro de você a ponto de ir para um planeta, ou sei lá, que as pessoas falam, partes, que seja mais regenerada, o seu amor para com o próximo, que nós todos somos uma lei, que é a lei divina, a criação divina. Ela é imutável, não existe barganha lá. Eu fiz a minha parte e o próximo que faça. Então a gente tem que ter na cabeça, assim, é bem isso que você falou, nós temos que mudar. Nós temos que ser o espelho para as pessoas. Não é fácil. E aos olhos de Deus, a nossa vida são 7 segundos. Fazendo os cálculos entre as coisas assim que eu cheguei, seria horas aqui para falar sobre isso. Mas a gente tem muito pouco tempo, muito pouco tempo. É que nós não imaginamos o quanto pouco tempo nós temos. E eu acredito isso, que não adianta querer barganhar, principalmente com Deus, em questão das leis divinas. Nós somos uma criação divina, então nós estamos na lei divina. E a lei divina é amar ao próximo como tudo. Então não adianta, enquanto tiver um aqui, você não vai para lugar nenhum enquanto você não ensinar a ele a amar e pertencer à lei divina como ela é. É bem interessante esse tema de hoje. Gente, um beijão para todos, só queria dar esse parecer aí, fica essa pontinha de responsabilidade. Então, não adianta eu fazer, mas também não adianta deixar de fazer, né? Eu tenho que fazer e pensar no meu irmão do lado, no meu irmão da frente, do outro lado do mundo, entendeu? Eu tenho que ser o exemplo, não querer que as pessoas mudem, nós temos que mudar. Por exemplo, os pais que criam os filhos, os que vão nascer, esses superdotados, esses espíritos que estão vindo de muita luz. Por que eles já não estão num lugar regeneratório, num lugar maravilhoso, sentado tocando arpinha, brincando em nuvens? Porque nós somos todos um. É isso que nós temos que pôr na cabeça. Enquanto tiver um aqui, um exemplo bem prático, não vou tomar mais tempo. Por exemplo, as pessoas falam assim, o Dr. Bezerra de Menezes tinha condições como espírito de ir para um lugar maravilhoso e ele opinou em ficar aqui na Terra. Lógico, lógico. É o amor ele quer isso, como todos os espíritos, Emmanuel, e por aí vai. Eles estão aqui, tipo assim, hello, acorda, a lei divina não muda.
Vamos acordar, nós temos que mudar, temos que mudar. É uma para não falar uma outra palavra, responsabilidade para com cada um, né, André? Eu penso isso, é bem interessante. Acho que nós temos que refletir, pensar bem sobre os nossos atos, a maneira de olhar o próximo e a maneira de ver. Existem pessoas que tiram vantagens, elas estão perfeitas para a evolução dela. Cabe você ser o espelho para que ela se reflita amanhã e veja que isso não leva a nada e que ela está presa num ciclo que não vai levar ninguém chega a lugar nenhum. Então nós temos que, pouquinho em pouquinho, trabalhar, tentar mudar isso, porque as leis de Deus é imutável e nós somos uma criação de Deus. Essa é uma das conclusões que eu cheguei. Então é assim, existem pessoas que infelizmente ainda pensam de forma diferente, ambiciosas, gananciosas, por esse lado, esquece, mas o dia delas vai chegar e elas têm que encontrar a gente preparado para isso, com braços abertos e com muito amor para tentar dar, né? Vamos tentar. Um grande beijo, um grande abraço para todos, uma ótima terça. E tô soltando, senão daqui a um pouco o pessoal começa a me dar tijolo. A Vaninha vai me dar um batom já. Ó, um beijão para todos aí, fiquem bem. Tchau, tchau. Oi, voltando, pessoal. Obrigado, Tino. Eu estava falando aqui, esqueci de habilitar o botão. Né, mas o raciocínio do Tino é exatamente esse. Eu acho que a pergunta base para toda essa questão é: qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta que a filosofia até hoje não conseguiu explicar ainda, as religiões também não conseguiram explicar. E enquanto nós não tivermos essa conscientização, qual é o sentido de eu existir aqui nesse mundo? Que é exatamente assim, eu promover a minha transformação, meu crescimento, o meu esclarecimento nesse trabalho conjunto, convivendo com outras pessoas e tudo mais. Quando você falou dos espíritos que estavam aqui ainda, a gente lembra sempre que um espírito feliz não é aquele que foge dos infelizes, é aquele que resgata os infelizes. Por isso que nós temos esse trabalho intenso desses espíritos mais elevados, que é exatamente isso. Olha, eu poderia estar em qualquer lugar, eu poderia fazer um monte de coisa, poderia estar cuidando da minha vida, mas como é que eu ficaria deixando um monte de gente para trás? Se a lei do mais forte, se é aquela lei que diz que o mais forte deve proteger e ajudar o mais fraco, é exatamente o que eles estão fazendo. Quando eu penso assim, não, eu estou fazendo a minha parte porque eu vou para o paraíso. Você vai para o paraíso da onde? Porque na verdade você não vai sozinho para lá, você vai quando você lhe conduzir. É essa condução, é esse trabalho que você faz que vai te elevar nessa condição. Então essa legislação, ou essas normas, esse exemplo que Jesus trouxe para nós, não é um exemplo religioso. Ah, mas lá vem falar de Jesus de novo. Eu estou falando de um indivíduo. Poderia ser o Zé, o João, o Chico. Se eles se comportassem daquela mesma forma, eles seriam um exemplo de conduta, porque mostram sabedoria, mostram responsabilidade, mostram respeito, mostram amor principalmente. Essa que é a questão que a gente tem. O Brás colocou aqui também, né, que o mundo teocrático, tendo constituição básica, o Evangelho de Jesus. Todas as religiões trazem os seus valores, né, Brás? Todas as religiões trazem para nós conduta moral, conduta moral semelhante. Só muda de rótulo, só muda de cultura, o que é muito natural, muito justo que seja, que tenha essa diversidade, como nós já vimos aqui no Livro dos Espíritos, porque traz exatamente essa característica. Nós não podemos fazer com que as fronteiras não existam mais, porque toda essa diversidade cultural, essa diversidade social depende de tempo, depende de local, depende de modo de viver. As religiões também são assim. Mas elas precisam fazer aflorar de dentro delas os seus valores, não os seus rituais, as suas crenças, os seus dogmas, porque elas vivem em função disso ainda. É muito mais preocupado do jeito que você se comporta numa igreja, pelo seu vestir, pela sua postura, por aquilo que você decora, por aquilo que você repete, não por aquilo que você faz, e todas elas nos ensinam isso. Trazem para nós ali o valor do ser humano, e não o valor da religião que ele acredita. Por isso que quando Emmanuel fala para nós que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, fazendo aflorar esse aspecto filosófico. As igrejas não vão abrir o Livro dos Espíritos do lado da Bíblia. As igrejas não vão começar a falar do que acontece aqui ou ali dentro da doutrina, das suas pregações, nos seus cultos.